Olá, meu nome é Ingrid Royer, estou aqui para apresentar o trabalho Natureza dos Fluidos na Mineralização de Estanho ao longo da faixa de desalhamento Plácia, maciço Pedra Branca, no estado de Goiás, orientada pelo professor Valmir Souza. A nossa pesquisa foi desenvolvida para estudar as ocorrências anômalas de estanho, também associadas a wolframio, da região nordeste do estado de Goiás, que possui uma relação hidrotermal tarde após magmática, que relacionada ao granito Pedra Branca. Essa mineralização ocorre na forma de minérios de estanho, né, como casterita e wolframita, e são registradas aqui ao longo da faixa de cisalhamento Plácia, ocorrendo aqui como formas de veios ou também de vênulas de quartzo, que estão associadas às lentes de Greisen, né, e possuem uma orientação estrutural aqui NSW, uma faixa importante de remobilização e precipitação de minérios. Sendo assim, né, e apesar da importância dessa mineralização e do importante papel que a gente sabe que os fluidos exercem nas zonas mineralizadas, ainda não haviam sido realizados estudos para caracterizar tanto a natureza quanto as condições físico-químicas dos fluidos que estão envolvidos nesse processo de remobilização e de precipitação dos minérios de estanho. Sendo assim, esse é o nosso principal objetivo para realizar esse trabalho. O nosso estudo foi realizado em lâminas bipolidas de aproximadamente 1 milímetro de espessura, em amostras de veios mineralizados e foi desenvolvido em duas etapas metodológicas. A primeira é a petrografia convencional, onde são descritos e identificados os tipos de inclusões fluidas que ocorrem, utilizando para isso microscópio petrográfico em temperatura ambiente. Depois é obtido dados de temperaturas de mudanças de fase na etapa de microtermometria, e para isso é utilizada a platina de resfriamento e de aquecimento, que é acoplada também aqui a um microscópio petrográfico. Na petrografia foram identificadas inclusões fluidas em casterita e em quartzo. Aqui começando pela casterita, a gente observa dois tipos. O primeiro é formado por inclusões bifásicas primárias, que tem morfologia variada, mas predominantemente elas são alongadas. O tamanho varia de 10 a 40 micrômetros e o volume gasoso de 5 a 10%. O segundo tipo que a gente identifica são inclusões monofásicas líquidas ou então monofásicas gasosas, com morfologia arredondada ou então em forma de bastonete, que é alongada, né? O tamanho é inferior a 5 micrômetros ou até 15 micrômetros. No quartzo são identificados três tipos, aqui começando pelas inclusões bifásicas, que são primárias e possuem uma morfologia irregular ou alongadas. O tamanho delas varia de 5 a 60 micrômetros e o volume gasoso de 5 a 10%. O segundo tipo representa as inclusões primárias, que são monofásicas e podem ser líquidas ou então gasosas, e a morfologia delas é de arredondada ou alongada, com um tamanho de 5 micrômetros até 15 micrômetros. E o terceiro tipo é representado por inclusões secundárias, aí, com tamanho inferior a 5 micrômetros e dificultaram a descrição da relação de fases que a gente pode ter para essas inclusões fluidas. Para os dados de microtermometria, a gente observa que, em relação à divisão do mineral hospedeiro, para o quartzo a gente vê que a temperatura de fusão do gelo fica entre menos 5 e menos 7 graus Celsius, para a cassiterita aqui entre menos 8 e menos 11, resultando em salinidade para o quartzo entre 8 e 10 em porcentagem em peso de NaCl, para a cassiterita entre 10 e 15. O intervalo de temperatura de homogeneização total é um pouco mais amplo aqui para o quartzo, entre 100 e 220 graus Celsius, e para a cassiterita um pouco mais restrito, entre 240 e 280. Isso fica ainda mais claro quando a gente traz aqui para o gráfico de salinidade versus temperatura de homogeneização, onde a gente percebe valores mais altos aqui de salinidade e temperatura para a cassiterita e valores mais baixos para o quartzo. Bom, então o que a gente consegue extrair de informação desses dados é a caracterização de fluidos que são tipicamente aquosos de baixa salinidade e baixa temperatura. Os fluidos da cassiterita representam aqui para a gente os fluidos mais primários em relação aos fluidos de quartzo, aqui com os valores mais elevados para os dois parâmetros analisados. E a gente observa aqui que tem um decréscimo da temperatura, que é provavelmente em função da diminuição de pressão e também aqui da salinidade. Esses fluidos vão representar para a gente um evento deformacional ruptio-dúctil da zona de cisalhamento da faixa Plácia, que foi desenvolvido posteriormente à mineralização, que tem um caráter aí mais associado a eventos tarde após magmáticos. E se a gente observa aqui o campo de fluidos mais relacionados ao magmatismo, a gente tem campos de mais alta temperatura e mais alta salinidade em relação aos dados que a gente observa aqui. Bom, é isso, muito obrigada.